Bem-vindo ao cérebro do seu filho. Como a mente se desenvolve desde a concepção até a faculdade. Por Sandra Ahmed e Sam Wang. Tradução Jefferson Camargo. Editora Cultrix. Canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui é lido, por favor, adquiram o livro. E caso gostem do meu trabalho, levem em consideração auxiliá-lo. Doando R$1 para o canal, já será uma ajuda bastante grande. Obrigada pela presença. Obrigada por curtirem, compartilharem e se inscreverem no canal. Enfim, a possibilidade de ajuda é variada, desde Pix até a compra de livros pela Amazon. A todos uma boa escuta. Prefácio. Em 1994, a Carnegie Corporation de Nova York publicou um relatório fundamental, Pontos de Partida, atender às necessidades de nossas crianças mais novas. Embora o texto só trouxesse algumas frases sobre o desenvolvimento cerebral das crianças bem novas, toda a atenção subsequente da mídia concentrava-se no desenvolvimento do cérebro, o tempo todo e por toda parte. 2 anos depois, estimulada por essa atenção sem precedentes, a organização que dirijo, o Families and Work Institute, juntamente com a Carnegie Corporation e Harris Foundation e outras, organizou na University of Chicago um congresso cujo título era O Desenvolvimento do Cérebro das Crianças Mais Novas, Novas Fronteiras para a Pesquisa, a Formulação de Diretrizes e a Prática. Pusemos 150 neurocientistas para trabalhar em conjunto com pesquisadores dedicados ao estudo do desenvolvimento social, emocional e intelectual das crianças e fizemos-lhes as seguintes perguntas. As descobertas da neurociência são semelhantes ou diferentes das descobertas de outros estudos do desenvolvimento infantil? E de que maneira essas descobertas podem promover o desenvolvimento saudável e a aprendizagem de todas as crianças mais novas? Quando o relatório de nosso congresso foi publicado, o interesse público e a atenção da mídia mostraram-se uma vez mais além das expectativas. Nos meses seguintes, uma campanha de engajamento público sobre crianças de 0 a 3 anos de idade foi lançada. A Casa Branca promoveu um colóquio. A Newsweek publicou uma edição especial. A National Governors Association promoveu seminários e séries especiais sobre o desenvolvimento cerebral das crianças mais novas foram apresentadas nos programas televisivos Today Show e Good Morning America. No período subsequente, quase uma década e meia, o interesse público pelo cérebro só fez aumentar. Contudo, juntamente com esse interesse, um grande número de informações equivocadas também veio a público. Fabricantes de brinquedos, programadores de mídia e profissionais de marketing em geral entraram em cena num território em que até os anjos temem andar, criando programas e materiais que supostamente produziriam maiores e melhores cérebros. Bem-vindo ao cérebro do seu filho, de Sandra e Sam Wang, é um importante antídoto a toda essa desinformação. Como não poderia ser diferente no caso de autores que juntos têm 40 anos de trabalho dedicado à neurociência, Sandra, como editora do periódico Nature Neuroscience e autora de obras científicas, e Wang, como professor e pesquisador de Princeton, este é um livro de abrangência enciclopédica. Espero que se transforme numa obra de referência que ajude famílias e educadores a explorar o desenvolvimento das crianças sempre que surgirem dúvidas ou questões. Mais importante ainda, este livro pode refutar os mitos que surgiram em decorrência de quase 2 décadas de interpretações e informações equivocadas. Por exemplo, ouvir música torna as crianças mais inteligentes? Os autores afirmam que não existe comprovação científica para essa ideia. Contudo, eles observam que aprender a tocar um instrumento pode trazer alguns benefícios, pois essa prática pode ajudar as crianças a aprimorar seu foco. Podemos ter multitarefas? Os autores escrevem:
O cérebro não consegue se concentrar em mais de uma coisa por vez. E eles também afirmam que o preço a pagar pelo desempenho crônico de multitarefas pode incluir o empobrecimento do desempenho de uma só tarefa. A mídia tem algo a ensinar aos bebês? Segundo os autores, nenhuma pesquisa confiável mostra que assistir TV traga quaisquer benefícios para os bebês. No caso de crianças mais velhas, os benefícios dependem do tipo de programa que assistem e do tempo dedicado a essa atividade. A ordem do nascimento influencia a personalidade? Eis a opinião dos autores. Sentimos muito leitores primogênitos, mas há pouquíssimos indícios de que a ordem de nascimento exerça qualquer influência sobre a personalidade. Depois de passar os últimos 10 anos fazendo a revisão crítica de muitos dos mesmos estudos para meu próprio livro, Mind in the Making, que Sandra e Sam revisaram, concordo plenamente com a conclusão deles, de que o melhor presente que você pode dar aos seus filhos é o autocontrole. Eles observam que o autocontrole e outras funções executivas do cérebro, como a memória funcional, o pensamento flexível e a resistência a pensar e agir como autômatos, contribuem para o desenvolvimento da mais importante das funções básicas do cérebro infantil, a capacidade de controlar seu próprio comportamento a fim de alcançar um objetivo. Observando que o autocontrole está na base de muitas habilidades da socialização ao desempenho escolar, eles afirmam que a capacidade das crianças pré-escolares de resistir à tentação é um preditor muito melhor de um eventual sucesso acadêmico do que as pontuações nos testes de QI. Foi uma constatação muito semelhante a partir da minha própria revisão crítica da pesquisa que me levou a postular 7 competências para a vida que podem ajudar as crianças a ser bem-sucedidas nos níveis emocional, social e intelectual. Todas essas competências têm por base as funções executivas do cérebro. Também é importante assinalar que Sandra e Sam acabam com outro mito ao afirmarem que promovemos o autocontrole não obrigando as crianças a ficar sentadas como se estivessem presas às suas cadeiras, mas por meio do estímulo às brincadeiras. Eles escrevem: talvez pouco importe o que exatamente estimula nossas crianças. Enquanto elas estiverem fortemente engajadas e concentradas numa atividade, estarão aperfeiçoando a capacidade de autorregulação e, desse modo, aprimorando suas perspectivas futuras. Bem-vindo ao cérebro do seu filho é um livro que não pode faltar na sua estante. Prefácio por Ellen Galinsky. Ellen Galinsky. O livro possui um teste que será pulado, obviamente. Introdução. O cérebro que se constrói sozinho. Os pais fazem uma série de perguntas. Meu filho diz que videogames o deixam mais inteligente. Isso é possível? Até que ponto é fundamental amamentar o bebê? Tudo bem comer peixe durante a gestação? É seguro vacinar as crianças? Minha filha em idade pré-escolar está escrevendo os R's de trás para frente. Será que ela é disléxica? E por que não consigo arrancar meu filho adolescente da cama? Podem nos chamar de nerds, mas toda vez que essas preocupações chegam aos nossos ouvidos, pensamos em termos de neurociência. Todas essas perguntas dizem respeito ao cérebro e ao modo como ele se desenvolve. A infância é um período de dramático desenvolvimento cerebral e grandes mudanças comportamentais, e os pais observam tudo em primeira mão. Se você considera esse processo tão fascinante quanto nós o consideramos, ou se apenas está em busca de algumas respostas, este livro é para você. Cobrimos todo o período que vai da concepção à faculdade, porque o desenvolvimento cerebral vai muito além dos primeiros 3 anos, que é até onde chega a maioria dos outros livros. O crescimento e a maturação do cérebro de uma criança é um processo complexo
que atravessa décadas, durante as quais o cérebro se desenvolve e se adapta ao mundo circundante. O trabalho só estará completo quando seu filho estiver na faculdade. Portanto, seja o seu filho um bebê, esteja ainda aprendendo a andar ou já tenha entrado na adolescência, leia-o. Entre nós, temos mais de 40 anos de experiência como neurocientistas. Sandra começou num laboratório, pesquisando o desenvolvimento e a plasticidade cerebral e posteriormente tornou-se editora-chefe de um dos principais periódicos de neurociência. Ela leu milhares de documentos, muitos deles relatando descobertas pioneiras. Seu olho crítico se deve ao fato de ela ter uma visão de campo que é ao mesmo tempo ampla e profunda. Ela sabe quando um resultado é confiável e quando ele é duvidoso. Sam, professor e pesquisador da Princeton University, vem publicando pesquisas originais e lecionando há mais de 20 anos. Sua própria pesquisa diz respeito ao modo como o cérebro processa informações e aprende, e como esse processo pode dar errado no início da vida. Sam também é pai. Antes do nascimento de sua filha, ele falava muito sobre o que chamava de neurociência de cocktail party. Como sua vida mudou. Ele agora passou a falar em neurociência pré-escolar potluck. Ao contrário da cocktail party, uma reunião informal em que o anfitrião serve drinks e salgadinhos variados, um potluck dinner é um jantar no qual cada convidado leva um prato de sua preferência que será compartilhado com os demais. Nessa categoria, pais e professores fazem muitas perguntas engraçadas, mas às vezes ele percebeu que essas questões também podem refletir muita ansiedade. As perguntas que ouvimos nos levaram à biblioteca. Juntos, vasculhamos a literatura técnica, estudando centenas de textos de neurociência, psicologia, medicina e epidemiologia. Resumimos esta vasta literatura à nossa melhor interpretação daquilo que se conhece sobre o cérebro da criança. Este livro é o resultado de toda essa pesquisa. Nele, explicamos a ciência, desmascaramos os mitos e incluímos dicas práticas para vocês, pais e mães. Aqui vai nosso primeiro conselho. Respire fundo e relaxe. É isso mesmo. As coisas que o preocupam são aspectos bem menos graves para o bem-estar de seu filho do que você poderia imaginar. Muitos pais modernos acreditam que a personalidade e o comportamento adulto de seus filhos são formados principalmente pelos cuidados parentais, mas as pesquisas nos mostram um quadro bem diferente. Há um modo muito mais simples de resumir boa parte das pesquisas sobre a neurociência do desenvolvimento infantil. Crianças crescem como dentes de leão. Na Suécia, a palavra Max Rosbacher, criança dente de leão, é usada para descrever crianças que parecem se desenvolver muito bem, apesar de suas circunstâncias. Estudos psicológicos sugerem que essas crianças são relativamente comuns, pelo menos quando criadas por pais suficientemente bons para não maltratá-las nem deixá-las entregues à própria sorte. De uma perspectiva evolucionista, isso faz sentido. As crianças que conseguem superar as dificuldades, a despeito do pouco tempo e atenção que seus pais podem lhes dedicar, têm mais probabilidades de sobreviver e passar adiante seus genes em condições muito difíceis. Para um grande número de funções cerebrais, do temperamento à linguagem e inteligência, a grande maioria das crianças é dente de leão. Aqui vai nosso primeiro conselho. Respire fundo e relaxe. Isso mesmo. Ao longo do seu desenvolvimento, o cérebro foi moldado por milhares de gerações de evolução até se transformar na mais sofisticada máquina de processamento de informações existente na Terra. E, ainda mais surpreendente, ele se constrói sozinho. Por exemplo, você não precisa ensinar seus filhos a perceber e finalmente produzir a fala humana. Seu bebezinho sabe desde muito cedo que os ruídos que você faz têm mais significado do que os outros sons. Portanto, mesmo que você nunca ensine seus filhos a falar, é muito improvável que eles comecem a imitar o barulho do ar-condicionado
ou o ronronar do gato da família. No mínimo, não conseguirão fazê-lo de modo convincente. As crianças não são receptores passivos dos cuidados dos pais ou do ambiente escolar, mas sim participantes ativos de cada aspecto do seu próprio desenvolvimento. Já ao nascerem, seu cérebro está preparado para buscar e utilizar as experiências mais apropriadas às suas necessidades e preferências individuais. Por esse motivo, o desenvolvimento do cérebro não requer nenhum equipamento ou treinamento especial. E a maioria das crianças descobre uma maneira de se desenvolver, sejam quais forem as condições que o mundo tenha a lhes oferecer. Se as crianças são tão adaptáveis e inteligentes, por que elas não podem começar a usar o cérebro para atividades mais complexas, já desde muito cedo? Em grande parte porque o processo de desenvolvimento sintoniza o cérebro de cada pessoa com as características de um ambiente específico. Esse é um dos motivos pelos quais as pessoas conseguem viver com sucesso em todas as partes do mundo. Os genes fornecem os programas para a individualidade dos seus filhos, mas os planos certamente serão modificados ao longo da construção, dependendo das condições locais, não só de suas próprias ações enquanto pais, mas também de outros aspectos da vida da criança, como cultura, vizinhos, professores e colegas. Esse processo de adequação é automático, com algum apoio de sua parte ao longo do caminho. Tudo isso nos leva ao tema principal deste livro. O cérebro do seu filho se constrói sozinho. Em algumas circunstâncias, uma ajuda extra se faz necessária. As coisas podem dar errado se o programa genético tiver uma falha, ou se as condições ambientais forem muito difíceis, como nos casos de pobreza ou guerra. A vida moderna também criou novos desafios. O desenvolvimento do cérebro pode ter problema quando o nosso ambiente modificado não consegue se harmonizar adequadamente com a nossa antiga herança genética. Nesses casos, nós diremos o que você deve fazer para dar essa ajuda extra. Organizamos o livro em torno de 7 princípios científicos que ajudarão o leitor a entender como o cérebro de seu filho cresce e muda ao longo do caminho que leva à maturidade. Parte primeira: conheça o cérebro do seu filho. Esta seção é uma introdução ao cérebro do seu filho e ao modo como ele funciona. Em particular, nela falamos sobre o modo como as predisposições inatas para interagir com o mundo exterior desencadeiam uma conversação de mão dupla entre os genes e o ambiente, e como, ao fazê-lo, elas configuram o desenvolvimento neural durante a infância. Parte segunda: desenvolvendo-se por etapas. O cérebro passa por períodos ao construir-se a partir de bases exteriores e é excepcionalmente sensível a certos tipos de informação. Esta seção descreve as experiências que o cérebro do seu filho usa para dar forma ao desenvolvimento do sono, de aprender a andar e a falar. Parte terceira: começa a fazer sentido. Grande parte do desenvolvimento neural se baseia em experiências facilmente disponíveis a qualquer criança. Como pais, vocês pegam carona nesse processo. Descontraia-se e limite-se a observar os sentidos do seu filho entrando em sintonia com o mundo. Parte quarta: brincadeira é coisa séria. Uma das melhores maneiras de uma criança se adaptar às suas circunstâncias é a brincadeira. Da pré-escola à adolescência, a brincadeira constitui uma prática para a vida adulta e ajuda a desenvolver algumas das funções cerebrais mais importantes. Parte quinta: seu filho como um indivíduo. Traços distintivos do programa genético fazem de seu bebê uma pessoa única desde o momento em que nasce. Aqui explicamos como as características emocionais e sociais individuais de seu filho se desenvolvem e respondem ao mundo circundante. Parte sexta: o cérebro do seu filho na escola. A maior parte da história evolutiva da nossa espécie aconteceu antes que existissem livros, violinos ou cálculos, para não falar no Facebook.
Dizemos a você como a flexibilidade do cérebro de seu filho permite que ele lide com conceitos abstratos que nunca passaram pela cabeça de nossos ancestrais. E parte 7ª. Tropeços no caminho. Todos os ambientes apresentam desafios ao cérebro em desenvolvimento. A maioria das crianças consegue obter o necessário para se desenvolver, como os dentes de leão, mas algumas são flores mais delicadas, que precisam de mais cuidados e atenção. Exploraremos o que você pode fazer para ajudar seu filho se algo der errado. Sinta-se à vontade para começar a ler por onde achar melhor. Os títulos indicam a faixa etária que constitui o enfoque principal de cada capítulo, de modo que você pode descobrir facilmente se temos ou não algo a dizer sobre o cérebro do seu filho, tenha ele a idade que tiver neste momento. Como você pode ver, temos muito chão a percorrer. Portanto, mãos à obra. Parte 1ª. Conheça o cérebro do seu filho. Os 5 talentos ocultos do cérebro do seu bebê. No começo, o desenvolvimento pré-natal. Bebê, você nasceu para aprender. E, para além da oposição natureza versus criação. Capítulo 1º. Os 5 talentos ocultos do cérebro do seu bebê. Idades. Do nascimento a 1 ano. O seu bebê é mais inteligente do que deixa transparecer. Ao longo de gerações, o lento desenvolvimento dos sistemas motores levou os psicólogos a acreditarem que os bebês tinham uma vida mental muito simples. Num bebê que ainda não aprendeu a andar ou a falar, as capacidades mentais não podem ser avaliadas por abordagens usadas para testar adultos. Nas últimas décadas, porém, os cientistas encontraram melhores maneiras de obter informações dos bebês. Com essas novas ferramentas, os pesquisadores mostraram que a mente deles é muito complexa desde o primeiro momento, como muitos pais sempre desconfiaram. Todo cérebro, jovem e velho, tem alguns grandes talentos que ajudam seu possuidor a passar pela vida de maneira bem-sucedida. Se você observar com atenção, poderá identificar muitos desses talentos no seu bebê. Embora os bebês não tenham conhecimentos, nascem com certas tendências que influenciam o modo como organizam as informações que lhes chegam e respondem a elas. Eles são predispostos a buscar experiências capazes de ajudá-los a adaptar seu cérebro em desenvolvimento ao ambiente em que vivem. Ou, em palavras mais simples, o cérebro do seu filho sabe naturalmente como obter aquilo que precisa do mundo. Por esse motivo, quase todo o desenvolvimento do cérebro requer apenas um ambiente suficientemente bom. Aprofundaremos essa questão mais adiante, o que inclui um cuidador de competência razoável, ainda que não perfeito. O que os bebês sabem? E quando começam a saber? Eles não conseguem nos dizer em palavras, mas ainda assim os pesquisadores podem fazer perguntas aos bebês e obter respostas sofisticadas sobre suas habilidades cognitivas. Algumas maneiras simples, não verbais, de vislumbrar a mente de bebês, inclusive dos recém-nascidos, revolucionaram a capacidade de os psicólogos do desenvolvimento descobrirem o que os bebês pensam e sentem. Seu bebê não é bom em controlar a maior parte do próprio corpo, mas ele consegue mamar no seu peito imediatamente após o nascimento. Não muito tempo depois, ele consegue virar a cabeça e os olhos para olhar para um objeto ou fato interessante. Essas duas habilidades podem ser usadas para descobrir o que é que atrai a atenção dele. Por exemplo, se o seu bebê gosta de algum fato que aconteceu enquanto ele estava mamando e quer que aconteça novamente, ele vai mamar com mais força. Seu recém-nascido fará isso quando ouvir uma gravação com a mãe falando, mas demonstrará menos interesse quando a voz for de outra mulher. Assim, sabemos que os bebês identificam a voz materna desde o nascimento. Assim como os adultos, os bebês ficam entediados. Depois de olhar para outra coisa durante certo tempo,
o seu bebê pode passar a olhar para outra coisa que lhe pareça mais interessante. Os pesquisadores podem observar por quanto tempo um bebê olha para uma determinada cena. Se houver algo de surpreendente nela, ele vai olhar por mais tempo. Essa resposta nos permite saber se um bebê é capaz de diferenciar duas coisas. Por exemplo, se você mostrar ao seu bebê uma série de fotos de gatos, a aparência de um cachorro atrairá um olhar mais demorado. Isso significa que os bebês conseguem distinguir gatos de cachorros, façanha extremamente difícil de programar num computador. Ferramentas simples como essas permitiram que os pesquisadores identificassem 5 talentos cerebrais que os bebês já têm bem antes de completarem seu primeiro ano. Primeiro talento: os bebês sabem detectar em que medida certos acontecimentos são comuns ou raros. Por exemplo, um dos primeiros passos para aprender uma língua consiste em entender quais sílabas entram na formulação de uma palavra. Na formação de uma palavra. Ao falarem, porém, as pessoas não costumam fazer pausa entre as palavras. Um modo de aprender palavras é determinar quais sílabas tendem a ocorrer juntas. Por exemplo, quando seu bebê ouve as palavras o bebê serem pronunciadas, como ele pode saber que se trata da palavra o seguida por bebê e não a palavra inexistente o b seguida por b? Uma pista é que bebê é um agrupamento de sons mais comuns do que o b. Um experimento bem elaborado mostrou que, em geral, os bebês realmente pensam desse modo. Os pesquisadores criaram 4 palavras sem sentido, como bidaco, cada uma formada por 3 sílabas. Depois, apresentaram essas palavras sem sentido a bebês de 8 meses em ordem variável, sem pausas entre as palavras. Quando os bebês estavam familiarizados com essas novas palavras, os pesquisadores apresentaram ou uma das palavras sem sentido ou uma nova palavra formada com as sílabas originais, como kudabi. Para permitir que os bebês controlassem o tempo de reprodução dessas palavras, elas continuavam a ser repetidas enquanto eles estivessem olhando para o emissor. Os pesquisadores descobriram que os bebês ouviam as novas palavras por um tempo bem maior, ainda que as sílabas componentes fossem as mesmas. Como os bebês já tinham ouvido todas as sílabas individualmente, os pesquisadores concluíram que eles deviam ter se familiarizado com os agrupamentos originais. Essa capacidade de detectar a probabilidade de acontecimentos, compartilhada por muitos animais, é um componente-chave da aprendizagem, pois oferece a base para a resposta a perguntas importantes como, por exemplo, onde é mais provável que eu encontre comida agora? Segundo talento, os bebês usam as coincidências para tirar conclusões sobre causa e efeito. Depois do desenvolvimento da linguagem, crianças de 2 anos e meio de idade podem fazer afirmações causais explícitas como: ele foi até a geladeira porque estava com fome. Muito antes disso, porém, os bebês parecem capazes de detectar relações desse tipo. Num experimento, um móbile foi pendurado sobre o berço de bebês de 3 meses de idade e preso a uma perna por uma fita. Quando um bebê esperneava, o móbile se movimentava. Os bebês ficaram fascinados por esse novo brinquedo. Sorriam mais e olhavam para o móbile mais do que o faziam quando um móbile parecido estava fora de seu alcance. Depois de poucos minutos de treino, eles esperneavam ainda mais. 3 dias depois, ainda esperneavam ao verem o primeiro móbile, mas não um móbile diferente. Mesmo quando a fita já não estava presa às suas pernas. Uma vez que o esperneio era uma resposta específica, destinada a movimentar o móbile, esses bebês parecem estar aprendendo uma forma elementar de causa e efeito. Usar eventos que ocorrem conjuntamente e, a partir daí, determinar suas possíveis causas subjacentes é uma parte fundamental de nossa capacidade de aprender como funciona o mundo.
Terceiro talento. Os bebês distinguem objetos de agentes e tratam-nos de maneira bem diferente. Os bebês, como todas as outras pessoas, entendem que os objetos são coesos. Todas as partes do objeto se mantêm unidas. Sólidos, nada pode atravessar um objeto, e contínuos, todas as partes de um objeto são conectadas às outras partes, e que eles só se movem quando são tocados por algo. Por muitos anos acreditou-se que os bebês de menos de 18 meses não entendiam a permanência do objeto, a ideia de que os objetos continuam a existir mesmo quando já não se consegue mais vê-los. Esse fragmento de sabedoria popular, originalmente difundido pelo psicólogo pioneiro Jean Piaget, foi recentemente contestado por pesquisadores que descobriram as maneiras certas de testar os bebês. Bem antes de completarem 1 ano, os bebês olham por mais tempo se acharem que um objeto não é coeso, sólido, contínuo ou permanente. Num experimento, bebês de 5 meses viram um carro descer por uma pista cuja parte do meio estava oculta por trás de uma tela. Quando um obstáculo em forma de caixa foi colocado na pista, atrás da tela, aparentemente os bebês pensaram que a obstrução faria o carro parar. Como sabemos isso? Quando os pesquisadores removeram secretamente o obstáculo por meio de um alçapão e o carro continuou a descer pela pista sem nenhum problema, os bebês olharam longamente para a tela, sugerindo que estavam surpresos com o fato de a caixa não ser sólida. Ao serem avaliados desse modo, bebês muito novinhos, inclusive de 3 meses e meio, mostraram-se capazes de pensar sobre objetos que estão fora do campo de visão, atrás de outras coisas. Os bebês também reconhecem os agentes, seres que têm intenções e objetivos, e podem se mover por si próprios. As mãos, por exemplo, sempre pertencem a agentes. Quando bebês de 6 meses veem uma mão tentando apanhar 1 ou 2 objetos, eles parecem entender que a pessoa quer aquele objeto específico. Quando se inverte a localização dos objetos, os bebês olham mais demoradamente para ver se a mão se volta para o mesmo lugar, mas para um objeto diferente, na segunda tentativa. Em vez disso, se o objeto for empurrado por um bastão, os bebês não demonstram surpresa ao perceber que o bastão não segue o objeto até uma nova localização, pois não se espera que um bastão haja como um agente consciente. Como os adultos, os bebês tendem a atribuir capacidade de agir a coisas que não são realmente vivas. Ao assistirem um filme de um círculo que parece estar perseguindo outro círculo, os bebês de 1 ano olham mais demoradamente se o primeiro círculo se afastar do segundo, e menos se o primeiro círculo deslocar-se em direção a seu suposto alvo. Quarto talento. Os bebês organizam a informação em categorias e as pessoas em grupos. Quando bebês de 3 meses veem uma série de rostos masculinos, eles ficam menos tempo olhando para cada novo rosto, supostamente porque estão entediados por olharem só para homens. Então, quando surge um rosto feminino, o olhar deles torna-se mais demorado. Como isso acontece mesmo quando o cabelo não está visível, os bebês parecem estar usando características faciais, em vez de estilos de penteado, para distinguir homens de mulheres. Essas categorias são importantes para o cotidiano dos bebês. A maioria dos bebês prefere olhar para rostos femininos, a não ser quando quem cuida deles é um homem, caso em que eles demonstram uma ligeira preferência por rostos masculinos. Algumas categorias amplas, como animais e mobília, podem ser encontradas desde muito cedo. Outras são adquiridas mais tarde. Os limites de muitas categorias, desde os sons da língua até a percepção facial, são moldados pela experiência, o que permite uma relação de correspondência entre a criança e o ambiente onde ela vive. Contudo, ninguém precisa ensinar aos bebês que categorizar as coisas é uma boa estratégia. Essa é uma criação do seu próprio cérebro. Essa capacidade oferece uma base primitiva para a categorização adulta, que nos permite pensar criteriosamente a respeito de objetos e pessoas recém-encontrados. E como veremos no capítulo 20, está aí também a raiz do preconceito
e da criação de estereótipos. Quinto talento. Os bebês selecionam informações relevantes e nelas concentram sua atenção, ao mesmo tempo que descartam a maior parte das coisas que acontecem no seu entorno. Como você talvez tenha notado, os bebês são bem menos seletivos do que os adultos quanto ao que atrai sua atenção, mas eles também têm preferências claras e automáticas. Desde muito cedo, os bebês se concentram muito em vozes e rostos, bem como nas coisas que se movimentam. Eles começam a demonstrar essa preferência por rostos 30 minutos depois do nascimento, e a preferência por vozes surge 2 dias depois. Depois de 3 meses de idade, eles percebem objetos que parecem claramente diferentes dos objetos que os cercam, como um círculo vermelho num campo de círculos pretos. Também muito cedo, os cuidadores começam a influenciar a direção da atenção de um bebê. Os bebês já começam a acompanhar o olhar de um adulto aos 4 meses de idade. Por volta de 12 meses, eles conseguem apontar e dirigir sua atenção para o lugar que está sendo apontado por alguém. Em todas as idades, prestar atenção é algo que aumenta muitíssimo a capacidade do nosso cérebro aprender coisas específicas. Em modelos computacionais de função cerebral, as preferências inatas pelas informações que se pretende priorizar podem fornecer um mecanismo poderoso para o direcionamento do aprendizado de tarefas específicas. O interesse inato dos bebês por vozes, por exemplo, é muito útil para sua aquisição da linguagem. Todos esses talentos ajudam o cérebro dos bebês a desenvolver-se como dentes de leão, exigindo apenas os variados estímulos cotidianos que os adultos dão normalmente e por puro instinto. Nos adultos, esses 5 talentos são fundamentais para o modo como nosso cérebro funciona. De fato, em quase todos nós, esses talentos tendem a ser hiperativos. Quando nos pegamos a pensar em nossos computadores ou carros como se eles tivessem intenções e objetivos próprios, tipicamente em oposição a qualquer coisa que gostaríamos que eles fizessem, nossa tendência a perceber agentes está saindo do nosso controle. Quando um lançador de beisebol vence 3 partidas usando o mesmo par de meias e por isso insiste em usá-las para lhe darem sorte em todos os jogos futuros, ele está tirando conclusões sobre causa e efeito a partir de fatos que provavelmente tenham acontecido por acaso. Há uma razão prática para o fato de muitos de nossos exemplos científicos virem de bebês de 3 meses. Os bebês mais novos são difíceis de testar. Com base nas evidências de que dispomos, acreditamos que essas capacidades já estão presentes desde o nascimento, pelo menos de alguma forma primitiva. No fim das contas, porém, não consideramos tão importante que os bebês nasçam com essas habilidades ou adquiram-nas pouco depois do nascimento. Seja como for, eles começam a contar com essas ferramentas na infância e continuam a usá-las ao longo de sua vida. Por outro lado, essas capacidades cognitivas são apenas o começo. Todas elas ficam bem mais elaboradas à medida que os bebês crescem e amadurecem. Esse quadro que vai se formando deixa pouco espaço para a ideia superada de que os bebês nascem com o potencial de se desenvolverem em qualquer direção. Na verdade, todos eles começam com certas predisposições. Os talentos cognitivos que os bebês têm no começo da vida são essenciais para o desenvolvimento do seu cérebro. Os cientistas da computação que fazem simulações destinadas a produzir modelos das atividades do cérebro também confirmam que as predisposições são necessárias para o funcionamento realista desses programas, ainda que nossas predisposições possam nos limitar em alguns sentidos. Eles não conseguiram explicar de modo convincente como um cérebro adulto pode ser criado a partir de uma máquina de aprendizagem que comece sem nenhuma predisposição. Como resultado desses talentos fundamentais, o cérebro das crianças já vem pronto para aprender a adaptar-se ao ambiente que elas vão encontrar durante seu desenvolvimento.
Essa capacidade permite o desenvolvimento infantil em praticamente todos os lugares. Nossa espécie sobreviveu a um amplo espectro de condições ao longo de sua história, e nossa evolução nos levou à aquisição de conhecimentos sobre propriedades ambientais de extrema importância para a nossa sobrevivência. Para essa finalidade, os mecanismos de aprendizagem direcionados são geralmente superiores aos mecanismos generalizados. As predisposições preparam o cérebro do bebê para aprender muitas coisas, mas não todas elas. Mito: se algo der errado, a culpa é da mamãe. Sigmund Freud não acertou em tudo. Suas ideias eram especulativas e algumas foram desacreditadas por pesquisas posteriores, mas deixaram impressões profundas em nossa cultura. Uma das ideias mais difundidas é que a relação de um bebê com sua mãe serve de modelo para todas as relações futuras na vida. Essa ideia levou muitas pessoas a concluir que o comportamento da mãe exerce uma influência extremamente forte sobre o tipo de pessoa que seu bebê se tornará mais tarde. A partir dessa crença, desenvolveu-se toda uma cultura em que qualquer estranho sente-se imbuído do dever moral de intervir quando vê uma gestante tomando um pouco de vinho ou uma mãe gritando com seu filho. No passado, os psiquiatras chegavam a culpar as mães pelo autismo ou pela esquizofrenia de seus filhos, dois transtornos do desenvolvimento que, em grande parte, se devem a mutações genéticas. As mães já podem relaxar. Agora que elas sabem que as crianças participam ativamente de seu próprio desenvolvimento, deve ficar claro que os pais não precisam ser perfeitos. Não recomendamos os gritos, mas isso se deve apenas ao fato de esse procedimento ser muito ineficaz para modificar o comportamento de uma criança, e não porque suas eventuais crises de mau humor possam causar algum dano grave e duradouro à psique infantil. De qualquer modo, como você verá no capítulo 17, o estilo dos cuidados parentais tem muito menos influência sobre a personalidade da criança do que a maioria de nós acredita. Gostaríamos de ver os pais curtindo mais os filhos, em vez de ficarem se preocupando com cada aspecto de seu desenvolvimento. Essa abordagem seria muito eficaz para a formação de adultos saudáveis e bem mais divertida para todos os envolvidos.